Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste dia de hoje estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo e te glorificando por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos permite ter. Senhor, eu te peço nessa manhã que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, nos dando discernimento e entendimento, Pai, para colocarmos em prática em nossas vidas e ministérios, Pai. Entregamos a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, que nós amamos, Senhor, que o Senhor possa protegê-los de todo mal, dando a direção e seja feita a Tua vontade na vida de cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuide de todos aqueles que estão sofrendo e chorando em hospitais, lutando, Senhor, por um momento a mais de vida, por um renovo, Senhor. Seja com eles trazendo conforto, Senhor, no momento de doença, de enfermidade, Pai. E que o Senhor possa, Pai, conforme a Tua vontade, cuidar e tratar de todos aqueles que o Senhor tem propósito e renova a vida dessas pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entregamos o nosso país, a nossa nação, Senhor, os nossos líderes, Senhor, todos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Cuida, retrata, renova, tira da Senhor tudo aquilo que não procede do Senhor da vida das nossas autoridades, Pai. E que possamos, em nome de Jesus, Pai, termos entendimento sobre a nossa vida e ministério, Senhor. Pai, eu te oro por Israel mais um dia, que o Senhor venha, Senhor, Senhor, cuidar dos teus servos na terra que o Senhor preparou para eles, o teu povo escolhido que sofre dessa guerra, Senhor, que já dura meses, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cuida, trata e seja feita a tua vontade naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. De antemão, eu já te peço, em nome de Jesus, que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreva, nos ajude a fortalecer esse canal. Estamos aí no final de mais um ano e para a honra e glória do Senhor, Deus tem nos honrado. Amém? E por favor, se Deus tocar no seu coração, compartilhe esse vídeo com os contatos, com suas redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Bom, estamos entrando nesta semana, na última semana do ano. É momento de nós fazermos uma retrospectiva de tudo que foi a nossa vida durante esse ano. É um momento de nós analisarmos e revermos tudo aquilo que procedeu na nossa vida. Amém? E a palavra que Deus nos deu hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, uma parábola conhecida que fala sobre o filho pródigo. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda
ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos criadores e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, a grande lição que eu vejo na parábola do filho pródigo, que errar é humano e faz parte de um processo de crescimento. Ninguém aprende a fazer o certo sem primeiro errar. E aquele que disser que nunca errou é um mentiroso. O problema não está em errar. O problema maior é o que fazemos depois que reconhecemos o nosso erro. O problema é que muitos de nós decidem permanecer no erro e tentam justificar, mascarar, fantasiar aquilo que foi o erro. Arrependimento, na verdade, é mudança. Esse texto nos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada, mas reconheceu o erro e procurou mudança. E esse texto, ele nos traz, a princípio, 4 grandes lições. A primeira está no versículo 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Nesse texto, nesse versículo, o filho pródigo, ele reconhece o seu erro. Ele admite o seu erro. Para admitir o erro, que é o primeiro passo para procurar o caminho certo, você tem que fazer uma autocrítica naquilo que você anda fazendo. Eu te faço uma pergunta. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade que temos para reconhecer um erro? O orgulho, a teimosia, o medo de assumir o erro? Qual é a nossa maior dificuldade? Na Bíblia nós temos um exemplo de Zaqueu. Zaqueu, quando ele foi acusado de ser pecador, ele não deu desculpa para o seu erro.
mas disse que estava disposto a devolver 4 vezes mais o valor que ele extorquiu. Davi, quando ele foi exortado nos seus erros por Natã, ele não ficou arrumando culpados. Ele simplesmente reconheceu perante a Deus que ele havia pecado. Então, o primeiro passo dessa autocrítica é nós identificarmos e admitirmos os nossos erros. O segundo passo está no versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O segundo passo é decidir mudar. Decida mudar. Você tem que estar realmente decidido a mudar. Tem que escolher fazer o certo e abdicar do errado. Só após essa decisão de mudança que Deus começará a operar para te ajudar e a mudar o que precisa ser mudado. Se nós não reconhecermos perante a Deus os nossos erros, jamais teremos a decisão de mudança. Justificativa não significa correção. Correção é quando nós identificamos e decidimos mudar. E aí eu te pergunto, você já teve a experiência de ser liberto de algo que o escravizava? Através de uma decisão radical com a ajuda de Deus? Porque Deus, ele só ajuda aqueles que o buscam em misericórdia. O terceiro passo está no versículo 19, que diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui o filho pródigo, ele se humilha, ele toma a decisão de se humilhar. É necessário se humilhar quando for preciso. Em Provérbios 15:33 diz que a humildade procede à honra. Para ser honrado, nós devemos ser humildes. Ou seja, a humildade abre a porta para recebermos tanto o favor de Deus quanto o favor do homem. Por isso, sempre que agimos mal com alguém, devemos humildemente reconhecer o nosso erro e pedirmos perdão. E o que você acha? Que pediu perdão de um erro é um ato de humilhação? Na verdade, é uma obrigação. E por último, é fundamental que nós, após reconhecermos o nosso erro, termos a humildade de se humilhar. Essa decisão deve seguir de uma atitude. Nos versículos 20 e 21, ele toma a decisão de voltar ao Pai e clamar a ele misericórdia. Muitas pessoas reconhecem o seu erro, mas na hora de tomar uma decisão de mudança, elas travam, elas param, elas não fazem nada. Tome uma atitude hoje, comece hoje, não espere o amanhã. Quando o filho pródigo ele viu que ele tinha feito tudo errado,
Imediatamente ele se dirigiu de volta ao pai e o pai estava de braços abertos. Peça a Deus, peça ajuda a uma pessoa de confiança. Seja determinado e persevere, mas não fique parado. Amado, se você precisa abandonar algum erro, aproxime-se de Deus. Decida fazer isso já e tenha a atitude. Haja. Se você sente que as coisas estão boas, não estão boas e precisam haver mudanças, não adie mais. Volte para Deus e procure a Ele. Aproveite nessa semana para fazer uma retrospectiva na tua vida. Reavalie os seus dias, como você está chegando nesse final de ano. O que você deve fazer para mudar a tua vida? Porque não adianta eu buscar um novo se eu não conserto o velho. É a lei da semeadura. Se eu semeio bem, eu vou colher o bem. Mas se eu semeio mal, a minha colheita será má. Esse final de semana nós viemos para Brasília e no caminho a gente viu diversos acidentes, mas um foi marcante. A gente viu uma pessoa que havia acabado de bater o carro, todo acabado, uma pessoa toda ensanguentada, sendo socorrida. Estava vindo para com certeza comemorar o Natal. E passou esse Natal, se Deus quiser, com vida no hospital, porque algum erro cometeu. Alguém errou para aquele acidente poder acontecer. Não adianta, depois que as coisas acontecem, a gente reclamar. Se fez errado, nós devemos primeiro reconhecer, ter a humildade de clamar a misericórdia de Deus e a atitude de mudança. Então, em nome de Jesus, comece hoje, faça uma autocrítica, se auto-reavalie, e assim como o filho pródigo teve a humildade de voltar ao Pai, humildemente, busca ao Senhor, pois Ele é o vosso Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã eu te glorifico por estar aqui mais um dia na Tua presença, Pai, lendo a Tua palavra e ministrando através da Tua palavra. Senhor, eu quero reconhecer todos os meus erros, Pai. Me ajuda a atitude de mudança. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E que todos aqueles que estão aqui conosco orando, Pai, também tenham essa atitude de mudança. Que possam retornar, Senhor, e corrigir as falhas para que o Senhor avance conosco na Tua obra e no Teu ministério, Pai. Que cada um de nós nos identifiquemos, Pai. Que o Senhor possa, junto conosco, Pai, de mãos dadas, andarmos como pai e filho, Senhor. Queremos ser filhos obedientes na Tua presença, Pai. Por mais um dia eu te oro pela vida do pastor Melquisedeque, Senhor. Seja com ele, que todas aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que usa o Teu servo como boca de bênção naquele lugar, Pai. Que ele possa levar a palavra a toda criatura, pois eu creio que só tem um propósito naquele lugar com o Teu servo. E em nome de Jesus eu já decreto, através do Espírito Santo de Deus, a ordenança que Deus nos deu, cura da carne, da alma e do espírito, e que a Tua vontade prevaleça sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.